E aí, Ciro Gomes é de esquerda ou é de direita? Essa pergunta ela é tão importante que ele até fez um vídeo com uma campanha, né, pré-eleitoral tentando explicar se ele era de esquerda ou se ele era de direita. Se você acompanha a política há um pouco mais tempo, você deve achar que o Ciro Gomes é um cara de esquerda. É óbvio que ele é um cara de esquerda. Mas agora ele está dando alguns sinais meio ambíguos. Por que eu acho que ele está dando esses sinais um pouco ambíguos? Porque eu acho que ele desistiu de disputar o voto de esquerda com o Lula e com o PT, porque ele viu que lá não tinha como disputar voto e está tentando disputar o voto de direita com o Bolsonaro. Na visão do Ciro Gomes, provavelmente o Lula está garantido no segundo turno, e eu acho que ele está correto nessa avaliação, e o Bolsonaro não está garantido no segundo turno, e ele está tentando fazer essa certa mudança de pele para apelar para um certo grupo político muito representativo no Brasil, que se define como sendo anti-PT e até em certa medida anti-esquerda. Então o que o Ciro Gomes vai falar? O Ciro Gomes vai falar, olha, eu sou progressista. Progressista. É isso que ele usa para se definir. Agora, você pode falar, tá bom, e o que é progressista? Então, o Ciro Gomes vai lá e explica o que é progressismo para ele. Progressismo para o Ciro Gomes, quando ele começa a falar, não é o progressismo dos grandes centros urbanos intelectuais como PSOL. Isso é um outro tipo de progressismo. Ainda progressismo, mas é um tipo muito diferente de progressismo. E o Ciro Gomes sabe que se ficar apelando para esse tipo de progressismo, ele vai tomar fumo na eleição. Então ele fala que ele é progressista porque ele tem um projeto de país, um projeto de progresso. Agora, o que isso é tão diferente de, por exemplo, do certo consenso que as Forças Armadas brasileiras têm em termos de projeto de país? Eu acho que não tem muita diferença. Então aqui o Ciro Gomes está fazendo alguns acenos, inclusive para as Forças Armadas, como um projeto progressista, de certa maneira patriota, que seria mais patriota do que o projeto liberal de Paulo Guedes, por exemplo. Liberal entre várias aspas. Então o Ciro Gomes ele está tentando se dissociar do PT e do Lula e gosta de usar essa palavra progressista. Mas ele não pode simplesmente jogar essa palavra ela tem que ressoar com as pessoas. Então ele explica muito bem o que ele entende como sendo progressista. E ele usa algumas palavras que eu achei bem interessante. Que o Estado deve empoderar o cidadão a trabalhar, legal, e outras coisas como empreender. Aqui o Ciro Gomes está fazendo um aceno principalmente a esse pessoal empreendedor de grandes centros urbanos ou centros menores do Sul e do Sudeste, que se vê como sendo explorado em detrimento de programas sociais distributivistas. Então eu acho que ele já está dando uns acenos muito fortes aqui, ó. Olha só, o Estado ele tem um papel de te ajudar a trabalhar, mas ele também tem um papel de te ajudar a empreender. Aqui ele já está tentando fazer aquela mudança de pele para fazer um certo apelo para o pessoal de classe média, principalmente do Sul e do Sudeste brasileiro. Eu achei isso aqui bem interessante e eu acho que desse vídeo é a principal coisa que eu gostaria de comentar. O Ciro ele fez algumas outras peças publicitárias que eu achei interessante. Uma delas eu achei muito boa, que eu acho que é aquela que se ele quer realmente disputar com o Bolsonaro o voto de direita, eu acho que é lá que ele tem que apertar. Nesse vídeo que eu achei bem interessante, ele coloca a pecha aquilo que eu já falei algumas vezes, né? Como Bolsonaro ele é traidor. E você pode ver que toda a estética desse vídeo de Bolsonaro traidor que eu vou colocar aqui no link, ele é uma estética mais urbana, ele é uma estética mais de contracultura. Isso daqui é muito interessante e é muito importante para uma militância urbana. Então, ele está tentando pegar aquela galera que votou no Bolsonaro no segundo turno em 2018 ou mesmo no primeiro turno com esperança de mudança e se sente traída pelo Bolsonaro. Essa peça publicitária aqui eu achei boa. Outra que eu não achei tão boa é quando ele fala nem Lula nem Bolsonaro. Lá dá pra ver que ele tá passando muito pano pro Lula. Eu não critico o Lula pelas coisas boas que ele fez, mas Bolsonaro, eu sou contra tudo que o Bolsonaro representa. Isso aí pra mim é uma burrice sem tamanha do ponto de vista eleitoral. Você não deve falar isso, você deve falar que o Bolsonaro é um traidor. E não que você rechaça tudo aquilo que ele representa, porque o brasileiro, muitos brasileiros,
se identificam com a pessoa do Bolsonaro. Elas se identificam com o tiozão do churrasco. Então para de falar que você é contra tudo que o Bolsonaro representa. Você não é contra tudo que o Bolsonaro representa. Pelo menos do ponto de vista eleitoral você não deve falar isso. Você pode falar, eu sou contra o que o Bolsonaro está fazendo, porque o Bolsonaro é traidor. Dessa forma, você consegue fazer um apelo aos grandes centros urbanos e principalmente ao sul e sudeste, coisa que você vai precisar se você quiser tirar o Bolsonaro do segundo turno em 2022, desculpa. Tá legal? Então eu acho que o Ciro Gomes ele tá tentando pegar essa palavra e tentar dar uma definição muito clara para o que ele vê nessa palavra, né? O que significa essa palavra? Porque várias palavras são extremamente complicadas, né? Ah, liberdade. Todo tirano do mundo diz defender a liberdade. Democracia. Outro termo extremamente... O que você quer dizer com democracia? Eu sou um democrata. Mas tem muita coisa que eu não sou. Depende do que você defende como democracia. Republicano. Eu sou um republicano? Em certa medida, sim. Mas o que você define como republicano? O que você define como democrata? O que você define como progressista? O que você define como conservador? O que você define como liberdade? Ele está tentando falar, olha, isso aqui é o que eu defino como progressista e isso aqui que eu defino como progressista é compatível com uma boa parte do eleitorado que se sente traída pelo Bolsonaro. Por isso que eu acho que alguns acenos que o Ciro Gomes pode vir a fazer, por exemplo, a candidatos aqui do centro-sul do país, como principalmente o da Atena, isso aqui, ó. Você vai falar do preço do gás, você vai falar da criminalidade e você vai falar que o Estado te dá migalhas e te esfola. Isso aqui seria a melhor estratégia ou talvez a única estratégia que o Ciro Gomes pode usar de forma a realmente tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro ainda não está com medo do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes ainda dá umas pisadas na bola, ainda fica muito... não está batendo no Lula o suficiente. Na hora que ele começar a ter simpatia de galera que realmente votou no Bolsonaro, mas assim uma parte substancial da galera que votou no Bolsonaro, daí o Bolsonaro vai entrar em desespero. E o Bolsonaro em desespero é perigoso para o país, mas eleitoralmente é interessante, tá legal? Qualquer coisa, comentem aí embaixo o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!